ações, eles cantavam e oravam, eles oravam e cantavam, ou seja, eles estavam adorando a Deus, eles estavam buscando a Deus. O que é que diz a Bíblia acerca disso? Diz a Bíblia, o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11 em diante: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e serei achado de vós, diz o Senhor, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Foi exatamente o que aconteceu perto da meia-noite. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Agora prestai atenção, continue com a sua atenção, assim como a palavra de Deus se cumpriu no Egito, quando o anjo da morte desce à meia-noite e penetra em todas as famílias que não obedeceram a palavra do Senhor. Assim como perto da meia-noite o Senhor visitou a Paulo e Silas, porque diz o texto que as portas do cárcere, os alicerces se abalaram e todas as portas se abriram. Da mesma forma, diz a Bíblia, Mateus 25, 6: eis que à meia-noite ouviu-se um grito. Que grito foi esse? O melhor amigo do noivo. Você sabe quem é este amigo do noivo de Mateus 25, 6? Chama-se Espírito Santo. É Ele que está preparando a noiva. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Você só serve ao Senhor porque você vive das águas do Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Para sempre aponta para a totalidade da igreja, mas assim como as 10 virgens falam da totalidade da igreja, meus senhores, fala também que lamentavelmente, à luz do texto, na cronologia da escatologia bíblica, somente a metade da igreja, no momento em que a última de todas as trombetas da graça ressoarem, somente a metade estará preparada, porque o azeite das lâmpadas que as 5 nécias não tinham, que lhes faltou, representa também o Espírito. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Azeite, fogo, vento, tudo isso representa, são símbolos do Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção, à luz do texto bíblico, só poderá subir, só poderá entrar na porta para se encontrar com o noivo quem estiver preparado. Primeiro lugar, quem tiver o Espírito de Deus, levante a mão. Que tem o Espírito, levante, segure a sua mão, segure. Bendito seja o Senhor. É contigo que Deus conta. Oh, atalaia de Deus, é contigo, meu jovem, que Deus conta. Minha jovem, querida igreja, convosco que Deus conta. O Espírito está na sua vida. Deus, através do Espírito, Ele deseja te usar para que construa Ele adoro. Bendito seja o Senhor, seja grande para Ele. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! É contigo que Deus conta. Oh, É convosco que Deus espera. Deus! Preste atenção. Para representar exatamente a noiva, a totalidade da igreja do Senhor na terra. Mas para entender esta realidade, é preciso que entendamos um pouco do seu contexto, a época. Diferentemente do que acontece na atualidade, ouça isso, no Ocidente. No nosso caso, é o noivo que espera a noiva na igreja. No Ocidente, de meridiano de Greenwich à esquerda, o meridiano passa em cima da cidade de Londres, e aqui no nosso país, em cima do Fernando de Noronha. De lá para cá, na nossa cultura ocidental, é o homem, é o noivo que espera a noiva. Só que na Bíblia, quem espera é a noiva. Observe que a noiva, ela não é uma pessoa, ela é 10, para representar
representar a pluralidade da igreja. A igreja do Senhor não está só no Brasil. Existe a eleita do Senhor nos Estados Unidos. Existe a eleita do Senhor na Itália. Existe na Holanda. Existe na Suíça. Existe na Alemanha. Esta última, lamentavelmente, com um regresso muito grande. Desde a Revolução Francesa, a Europa deixou o cristianismo de lado. No Brasil, a história é completamente diferente. Porque aqui no Brasil, nós nos adaptamos. E depois, nós aprendemos a reverenciar aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Aleluia. Meu querido ouvinte, quando você se decidiu a sair da sua casa, você usou uma faculdade que Deus lhe entregou. Ouça isso. Esta faculdade Ele entregou para todo ser humano, chamado livre-arbítrio. Você decidiu sem ninguém lhe forçar. O convite foi feito a você, quem sabe há semanas. O convite foi feito a você na rede social, mas você só veio porque você decidiu a vir. Mas essa decisão, quem te concedeu foi aquele que te fez a sua imagem e semelhança. Preste muita atenção. Por minuto na terra morre entre 120 e 130 pessoas em todo o globo terrestre. No período pandêmico, meus senhores, querido pastor Pedro, no período pandêmico por minuto chegou a morrer cerca de 700 pessoas por minuto. Mas, em regra geral, morre em todo o globo terrestre por minuto cerca de 120 a 130 pessoas. No momento em que nós estamos aqui, desde o início desse trabalho até a finalização, você estará de pé, você estará vivo. Isso é motivo suficiente ou não para você reverenciar? Isso é motivo suficiente ou não para você cultuar? Isso é motivo suficiente ou não para você decidir pela sua vida? Hebreus capítulo 2, versículo de número 3 diz a palavra do Senhor: como escaparemos nós se não atentarmos ou se negligenciarmos uma tão grande salvação? O escritor está fazendo uma pergunta. Não tem como o ser humano escapar, porque o ser humano está sentenciado à morte eterna se não aceitar a Cristo Jesus. Diz a Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo de número 23: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto está dizendo que todo ser humano, ele está no pecado, porque ele já nasce no pecado. Diz o Salmo de número 51, versículo de número 5: em iniquidade eu fui formado, em pecado concebeu-me a minha mãe. Diz o rei Davi, considerando os 3 versículos e a consequência do pecado. O que diz a Bíblia acerca da consequência do pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23, diz a Bíblia: a recompensa, o salário do pecado é a morte. Mas diz o mesmo versículo: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Preste atenção, chegará o momento que o céu, ele haverá de receber nações. Chegará o momento em que a última trombeta de todas as da graça, ela ressoará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, aleluia, depois nós os que ficarmos vivos, seremos juntamente levados às alturas e depois adentraremos no céu de glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. O seu lugar não é aqui.